Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Semana passada, o sermão foi baseado no versículo 3 ao versículo 6. E hoje quero dar continuidade do 7 ao 14. Mas convido-os a me acompanharem na leitura a partir do versículo 3, novamente. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar. Pai, nessa noite nós louvamos o Teu nome, porque reconhecemos a Tua majestade, o Teu poder. Nós reconhecemos, Deus, o Teu amor. E a palavra dessa noite, ela fala no fundo do nosso coração, ou pelo menos deveria abalar as nossas estruturas e mexer conosco diante de tamanha promessa, diante de tamanho amor, diante de tamanho compromisso que o Senhor teve conosco. Peço em nome de Jesus, por esse amor, que nessa noite Teu Santo Espírito nos ensine um pouco mais, quebrante o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos edifique. Amém. Cada país tem suas leis e cada região, muitas vezes, dentro de um próprio país, tem suas leis específicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte ali no arcabouço de suas leis. Outros estados não. Conforme o estado, impera uma lei vigente. E é dos Estados Unidos que um exemplo que eu quero compartilhar com vocês me chamou a atenção, enquanto preparava esse sermão. Imaginem vocês, um casal, com um filho adolescente, um casal bem estabelecido financeiramente, um casal que não tinha problemas entre si, os cônjuges se respeitavam, se amavam, e a verdade é que naquela família o amor era tão grande
que ele se estendia não apenas ao filho, mas se estendeu até uma pessoa que era de fora da família. Ou seja, eles decidiram adotar. E adotaram um rapaz, já também na sua adolescência, um rapaz que estava no sistema há muito tempo, um rapaz que vinha de uma família não desestruturada, mas destroçada. O seu pai biológico estava preso, sua mãe havia morrido de overdose. Esse jovem estava no sistema há muitos anos, jogado de lá para cá, e sem nenhuma possibilidade de sair do sistema. Mas esse casal, ele viu nesse jovem um objeto digno de amor. Então, eles trouxeram o jovem para casa. E não deram apenas ao jovem um lar. Deram uma família. Deram o sobrenome deles para aquele jovem. Compartilharam seus corações. Tudo que tinham de melhor fizeram para esse jovem. Mas 6 meses depois, uma ligação por 911 foi feita pelo filho biológico do casal. E ele gritando, chorando, desesperado, ele liga para a emergência e diz: mande uma ambulância. Meu pai e minha mãe estão mortos. A ambulância chega, constata que de fato estavam mortos. A polícia então é acionada. E ali eles se deparam com uma cena grotesca. Não apenas foram mortos, assassinados, mas foram feitos com requintes de crueldade. Descobriu-se em pouco tempo que o autor do crime hediondo foi o rapaz. Esse jovem foi preso. E lá, independente da idade, ele foi julgado como adulto. E devido ao estado que morava, a justiça determinou injeção letal, pena de morte. Mas nos Estados Unidos existe um costume que o tribunal ele oferece para as vítimas. É um momento em que a vítima ela tem voz. Que quando um crime dessa proporção, dessa magnitude acontece, quem é ouvido? O criminoso. Quem está nas mídias? Quem está nos jornais? O criminoso. O que é dito sobre o criminoso? Todos os holofotes estão sobre o criminoso. É advogado, é promotor, é juiz, o criminoso. Mas a vítima mesmo, ela quase desaparece. Não se ouve quase a voz da vítima. E esse jovem, adolescente, o único sobrevivente daquela família, teve a oportunidade, diante daquele júri, diante do algoz dos seus pais, teve a oportunidade de pôr para fora o que estava passando no seu coração. Mas quando ele subiu à tribuna e o juiz lhe concedeu a palavra, ele se dirigiu para o rapaz que havia tirado tudo dele. Tudo. Para o rapaz que recebeu tudo dos pais. Mas tirou tudo dele. Ele disse para aquele criminoso: eu te perdoo. Eu perdoo o que você fez. Eu não vou guardar raiva de você. Eu não vou ter ódio de você.
porque eu decido te perdoar nesse momento. Imaginem vocês. Se vocês estivessem no lugar desse rapaz, teriam essa capacidade de perdoar aquele que lhe fez tanto mal? Eu não sei, é uma pergunta difícil. De fato é. Mas exemplo do que foi dito hoje pela manhã, eu quero compartilhar com vocês hoje à noite uma reflexão um pouco mais aprofundada de alguns termos que nos foram apresentados no texto dessa noite. Dentre essas palavras que nos foram apresentadas, no versículo 7, logo no início, diz assim: nele quem? Em Jesus. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Redenção, perdão. O exemplo que acabei de trazer para vocês fala sobre perdão. Mas o texto dessa noite não começa com perdão. Ele começa com redenção. E o que seria a redenção, meus queridos? Segundo o teólogo William Barclay, ele diz que a palavra redenção era usada para o resgate de um homem que era feito prisioneiro ou escravo numa guerra. Aplica-se também a libertação de um homem sob pena de morte merecida devido a um crime hediondo. Nós podemos também valorar essa palavra e trazer como significado, como redenção, como pagamento integral estipulado pelo crime. Que interessante que quando nós vamos para a Bíblia e quando nós abrimos nossas bocas e nos denominamos, nos apresentamos como cristãos, muitas vezes nós não temos a mínima noção do que significa redenção ou perdão. Em alguns momentos, as pessoas acreditam que perdoar é esquecer. Ah, você me perdoa? Perdoa. Então esquece do que eu fiz. Deus perdoou você, Ele esqueceu do que você fez. Ledo engano. Perdão não é esquecimento. O perdão é um pouco diferente. O perdão, de forma geral, significa levar embora, tirar do caminho. Não é fazer desaparecer. Muitas brigas de casal acontecem porque sempre um dos cônjuges ele traz à tona um pecado do passado e põe em pauta no momento da briga. Geralmente um dos dois fazem isso. E o outro diz assim: mas você já não me perdoou? Por que você está trazendo novamente à baila esse assunto? Você já não me perdoou? De fato, perdoar não é esquecer, mas é tirar do caminho para não atrapalhar mais a comunhão que foi restabelecida. Mas até para chegar no perdão, nós temos que primeiro passar pela redenção. Por quê? Porque no caso da redenção, significa que para haver perdão, tem que haver justiça. Ninguém pode perdoar sem abrir mão de alguma coisa. No casamento é assim: você me perdoa, eu te perdoo. Quem perdeu? Quem perdeu foi aquele que perdoou. E quem perdoou decidiu pagar o preço. O preço do dissabor, o preço do pecado contra-sigo. Agora, quando a gente traz isso para esferas mais agravantes, como no caso desse citado agora há pouco, desse menino que perdeu seus pais de maneira horrível, por alguém que só recebeu o amor, a gente começa a pensar o seguinte: olha, o preço
pago por aquele crime, qual seria? Segundo as leis daquele lugar, pena de morte. Pena de morte. Quando o menino vira para o criminoso e diz, eu te perdoo, maravilha, sensacional. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que você fez não vai atrapalhar o que eu sinto por você, em certo grau. Mas o problema não foi sanado. A justiça não foi cumprida. Ainda temos um condenado à pena de morte. Ainda temos um casal que foi sepultado. Quando a gente volta para o texto e a gente ouve que em Cristo nós temos a redenção por meio do sangue dele, o texto está dizendo o seguinte para mim e para você. Nós não somos como esse jovem rapaz que foi abençoado. Nós somos até mais do que isso. Nós somos seres que fomos criados pela mão do Deus Todo-Poderoso e recebemos do Deus Todo-Poderoso a imagem do próprio Deus. E Ele nos fez de maneira tal que necessidade nenhuma teríamos nunca em nossas vidas. Ele nos colocou num jardim que tinha tudo. E Ele era Pai presente, todos os dias conversava conosco. O que levou aquele jovem a assassinar os seus pais adotivos, sinceramente, ele não soube explicar, e eu acredito que não exista explicação. Mas, por acaso, existe uma explicação lógica quando nós lemos o texto e ouvimos que o texto nos ensina claramente que Deus cria o homem de um punhado de terra, sopra a vida nesse punhado de terra, impõe nesse punhado de terra, nesse boneco de gente, a imagem dele, o espírito dele, e agora esse boneco se faz gente, e não só se faz gente, mas se faz imagem de Deus. E aí o texto diz que vem um diabo, e vem uma serpente, e diz com voz agradável, sussurrante, no ouvido desse homem, dessa mulher, e diz assim: tudo que você já recebeu, tudo que você não é bom o suficiente. O que eu vou falar para você vai te deixar melhor do que você está. Vai e desobedece a Deus. Vai e come do fruto. E a mulher, ela faz o quê? Ela olha e diz, mas ontem eu era um punhado de terra jogado no meio desse jardim. Eu não era nada. Eu não era nem viva. Eu não era nem gente. Mas Deus, Ele fez tudo. E tudo que eu sou é porque Ele quis que fosse assim. E Ele não só me fez, mas me faz bem depois de ter me feito. Ele me ama, Ele cuida de mim. Ele fez tudo isso daqui, deu para mim. E falou, cuida. É seu. Não foi isso que eles disseram. Eles disseram, puxa, mas não é que é interessante mesmo? Agora que você disse, dona Serpente, do fruto, me chamou ainda mais atenção? E tudo o que eles deveriam fazer, que era honrar e glorificar a Deus, e gozar para sempre, por toda a eternidade, eles decidem jogar no lixo. É que eles, homem e mulher finito, não tinham uma adaga, um punhal ou uma arma em suas mãos, para quando Deus viesse na viração do dia, desse um tiro nas costas de Deus, ou uma facada na barriga do Todo-Poderoso.
Mas o fizeram de outra maneira, quando desobedeceram e rejeitaram o Todo-Poderoso. Quando eles comem do fruto, quando eles ouvem a voz da serpente, eles, no fim, eles querem dizer o seguinte: que Deus morra e nós vivamos. A proporção não tem como ser comparada. Se nós nos impactamos quando ouvimos acerca de um crime como esse cometido nos Estados Unidos, e nós ficamos indignados, revoltados, inconformados, perplexos, nós devemos então ficar loucos, totalmente loucos, imaginando que o homem quis matar Deus. Isso foi isso que ele fez. Ele tentou matar Deus no Éden. E o que esse Deus faz em contrapartida? Ele diz assim para o homem: eu já havia lhe alertado que o salário do pecado é a morte. Existe uma pena de morte imputado para aquele que peca. E não é uma morte física. Não é que vocês agora são gente, vão deixar de ser gente, vão voltar a ser barro. Não. Vocês vão continuar sendo gente. Mas não serão mais a minha gente. Vocês estarão condenados perpetuamente ao inferno, à morte eterna. Justo, justo, justo. Todos nós, cada um que está presente aqui, todos nós merecemos, com justiça, o sofrimento eterno, a condenação eterna, a pena máxima, a da morte eterna. Nenhum de nós poderia levantar as nossas cabeças e olhar para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e chamá-lo de Pai. Um absurdo. Um homem e uma mulher elevar o seu semblante aos céus e dizer, por Deus Todo-Poderoso, depois de pecar: Pai. É a afronta da afronta da afronta. Mas se aquele menino espirituoso conseguiu dizer para o seu algoz: eu te perdoo, o nosso Deus, ele conseguiu algo que aquele menino jamais poderia fazer: pagar o preço pelo crime cometido. E é interessante que o texto dessa noite diz: em Jesus temos a redenção por meio do sangue. O texto está dizendo o seguinte: Jesus, ele olhou para mim e para você na eternidade, ele sabia que nós faríamos o que fizemos, e ele olha para mim e para você e diz o seguinte: eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês por toda maldade que vocês fizeram. Eu perdoo vocês por ter ouvido Satanás. Eu perdoo vocês por ter jogado fora tudo que Deus deu de bom e melhor para vocês. Eu perdoo vocês por vocês quererem matar Deus. Eu perdoo. Mas esse perdão não poderia ser concretizado se não houvesse redenção, um pagamento, uma justiça sendo feita. Então, nele, no versículo 7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Então, Jesus, ele diz,
Eles tentaram nos matar e morreram. Mas nós nunca quisemos matá-los. Sempre quisemos dar vida a eles. A conversa da Trindade, eu acredito que deve ter sido assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na Trindade, o texto aqui todo fala sobre a Trindade. Aqui na Trindade, o Pai diz, olha, o plano é esse. E o Filho diz, eu me submeto ao plano. Eu morro a morte deles, para que eles tenham a vida que nós propusermos desde o início. Então o Cristo, ele vem, ele encarna através daquela camponesa chamada Maria. E aqui passa 33 anos no meio da imundícia, chamada humanidade. Aqui ele curava, aqui ele expulsava demônios, aqui ele multiplicava a paz. E o que ele ouvia? Faz isso pelo poder de Beelzebul. Aqui ele não fazia acepção de pessoas. Não importa se era judeu, se era samaritano, se era grego. Não. Se era homem, se era mulher, se era criança. Não fazia acepção de pessoas. E o que ele ouviu? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Solte Barrabás. E ali, nesses 33 anos em que andou no nosso meio, e no último dia, o dia derradeiro, ele poderia ter dado ordem a miríades de anjos, ou seja, milhares e milhares, anjos incontáveis. Se ele fizesse assim, vocês acham que o Thanos tinha poder, né? Ficção. Jesus poderia ter feito assim. E não metade da humanidade desaparecia. Ele poderia ter feito assim, o universo acabaria. Mas ele não fez assim. Ele fez assim. E porque ele fez assim, os homens o pregaram numa cruz. Mãos e pés. O sangue verteu de suas feridas, verteu da sua cabeça, cuja coroa de espinhos lhe foi encravada pelos soldados romanos. Seu sangue, ele verteu das feridas impostas pelo castigo brutal dos soldados romanos, também pelos socos dos líderes religiosos. Mas cada gota de sangue vertida na cruz do Calvário era conta sendo paga. Cada gota de sangue que verteu do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor, era um pecado seu, um pecado meu, um pecado nosso, que estava sendo pago. Foi por aquele sangue que nos veio a redenção. Foi através daquele sangue que nós fomos perdoados. Foi através do sangue de Jesus. E o texto ele continua dizendo: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Deus, ele não apenas nos redime, paga um preço que era impagável por nós. Não apenas ele faz isso, mas ele nos perdoa. Ele tira os nossos pecados que eles não sumiram. Tá?
Quando Cristo sangrou na cruz, nós não ficamos, nos sumiram. Simplesmente Jesus pegou todos os pecados e tirou da presença de Deus. Tudo que nós fazemos de errado é terrível, é nojento, é afrontoso e é real. É real. Mas Jesus, Ele morre por mim e por você. E Ele tira os nossos pecados da presença do Pai. Para que eu e você tenhamos um relacionamento com o Pai. Relacionamento verdadeiro. E aí no 8 diz, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E no 9, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. E não apenas fez isso, mas também nos deu entendimento. Ele nos deu o Evangelho. Ele nos deu a palavra de Deus. Ele nos deu o Logos encarnado. Ele não apenas morreu por nós, Jesus, não apenas perdoou os nossos pecados, mas Ele nos ensina acerca disso. E nos lembra acerca disso. E nos edifica através da sua palavra. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Mistério. Interessante, né? O que é mistério? É algo que você desconhece. É algo que é oculto. Não é visível. Não é acessível. Mistério. O homem, quando peca, Deus se torna um mistério para ele. O pecado o cerceia da sua capacidade, não só cognitiva, mas também espiritual, e o torna burro. O homem sem Deus é um ser burro. Por mais conhecimento que tenha. Deus é um mistério. Redenção é um mistério. Perdão é um mistério. Mas Deus, Ele revela esse mistério aos crentes. E aí eu fico perguntando, por que ainda hoje nós temos dificuldade de saber qual é a vontade de Deus? Sejamos sinceros, essa é uma das perguntas que eu mais ouço nesses mais de 20 anos de ministério. Pastor, eu entendi o que é redenção, eu entendi o que é perdão, puxa, eu entendi o que é o amor de Deus, eu entendi, louvado seja Deus, bendito seja Deus, né? Como dissemos semana passada. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Pastor, me fala a vontade de Deus, que eu quero fazer a vontade de Deus. É a pergunta de 1 milhão de reais? Não, né? É a pergunta de uma vida. Qual é a vontade de Deus? Se nós chegamos a esse ponto do sermão, e depois tudo que eu disse para vocês, a vontade de Deus deveria estar mais clara para você agora. Mas se não tiver, não tem problema. O texto está aqui. Está revelado para nós. A vontade de Deus, versículo 10, é que tudo seja convergido para Cristo. Tudo. Tudo. E no 9 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, vírgula, o quê? Qual é a vontade de Deus? Pastor, é a vontade de Deus que eu case com a fulana? Pastor, é a vontade de Deus que eu pegue um trabalho tal? Pastor, é a vontade de Deus que eu curse tal
instituição. Pastor, é vontade de Deus que eu faça isso, faça aquilo? A resposta está aqui. O que você vai fazer vai convergir para Cristo. O seu relacionamento com esse namorado, com essa namorada, vai te deixar mais próxima de Deus, mais próximo de Deus, mais parecido com Jesus. Esse trabalho não é só questão monetária, financeira, não é dinheiro, mas esse trabalho, ele vai proporcionar a você oportunidades de você ser mais parecido com Cristo, ou encher o seu dinheiro, o seu bolso de dinheiro. Se for só encher o bolso de dinheiro, então não é vontade de Deus. Se não for te deixar mais parecido com Cristo, então não deve namorar com essa pessoa. Se essa pessoa não serve Jesus Cristo, essa pessoa não é de Cristo, essa pessoa não é para você. Não é da vontade de Deus. Mas eu acho lindo, eu acho maravilhoso, é uma pessoa tão legal, é sensacional. Mas não é a vontade de Deus para você. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, a resposta é simples. Converge para Cristo? Sim. É a vontade de Deus. Não converge para Cristo? Não. Não é a vontade de Deus. Mas pastor, eu vou buscar fazer a vontade de Deus. Então eu vou buscar atrelar o converge para Cristo. Isso significa que então vai dar tudo certo? Não. Não. Não conforme o que nós achamos o que é certo ou errado. Se converge para Cristo, vai dar certo. Não significa que vai ser tranquilo. Porque às vezes o que converge para Cristo vai exigir de mim e de você um posicionamento que nos faça quebrantados diariamente diante da presença de Deus. Mas pastor, eu casei com fulano e era uma bênção. E convergia para Cristo. E agora eu estou casado há 2 anos, é um maldito. Só me faz passar raiva. Deus não é Deus de confusão. Se converge para Deus, se está de acordo com a palavra de Deus, então Deus vai te usar para ser bênção no meio do caos. A gente não sabe o que Deus tem preparado, nem para a sua vida, nem para a minha vida, nem para a vida da outra pessoa. A única preocupação nossa é a vontade de Deus? Porque se for a vontade de Deus, pode cair o mundo, você vai ter paz no seu coração. Pode vir o câncer, você vai ter paz no seu coração. Pode vir o anjo da morte, e você vai ter paz no seu coração. Porque você não vive para si, você vive para Cristo. E aquele que vive em Cristo é inabalável. Não importa as circunstâncias, não importa a tribulação que enfrente, não importa. E se a resposta é, a vontade de Deus é convergir todas as coisas para Cristo, o versículo 11 diz o quê? Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a vontade de Deus, não a sua, não a minha, a fim de quê? Aí tem um a fim de quê que está entre vírgulas, né? Então esse a fim de quê é outra resposta, é a indicação para outra resposta. E qual é a resposta? A fim de quê? A fim de quê? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Fazer a vontade de Deus é viver uma vida que converge tudo que é feito para Cristo. Estando em Cristo, louvar o nome de Cristo, quando for feito todas as coisas que foram escolhidas serem feitas nele. Mas Deus, Ele não para, né? Deus, Ele não para. É uma conversa na Trindade, eu disse para vocês. O Pai planejando, o Filho executando com a sua própria vida. E o versículo 13.
quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, o que aconteceu? O que aconteceu quando vocês ouviram que o Deus Todo-Poderoso te amou tanto, 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 que pagou o seu preço e morreu na cruz do Calvário, e perdoou os seus pecados, e reconciliou você novamente com Deus? O que aconteceu com você? O Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa selou você. Versículo 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. De novo, para quê? Para o louvor da sua glória. Então o Pai, Ele cria, e Ele prevê, e Ele predestina, e Ele planeja, e o Filho vem, executa, e o Espírito Santo garante tudo o que foi feito. O termo selo para nós talvez não seja muito comum, mas antigamente as cartas eram escritas e não tinha criptografia. Como se garantia que aquela mensagem não fosse lida por olhos que não pertenciam àquele documento? A pessoa pegava, derretia uma vela, uma cera, derretia e colocava ali, dobrava a carta, colocava dentro do envelope, ou dobrava bem dobradinho, aí ela pegava e derramava ali aquela cera derretida, esperava a cera esfriar, ela endurecia, e enquanto esfriava, ele vinha com um senete, com um logotipo, com uma marca, e colocava ali na cera ainda quente aquela marca. Estava lacrada aquela carta. Quando a pessoa, o destinatário, recebia a carta, ele recebia a carta e a carta estava lacrada. Ele tinha certeza de quê? Que não fora violado por ninguém. Ninguém teve acesso. Ninguém usurpou informações contidas naquele documento. Ninguém roubou. Era garantia. Mas nós não temos um selo tão frágil como esse, quando se fala da nossa salvação. Nós temos o próprio Espírito Santo. Deus, Ele nos sela. Ele nos garante que o amor do Pai, a redenção do Filho, jamais serão perdidas, jamais serão violadas, jamais serão roubadas, jamais serão quebradas. O Espírito Santo garante a nossa salvação em Cristo, pelo amor do Pai. Eu termino dizendo para vocês que nós devemos voltar para nossas casas realmente impactados por essa mensagem. Não com vergonha, não humilhados, nem condenados ou apontados por Satanás, mas voltar para nossas casas, exultantes, radiantes, celebrando tudo aquilo que Deus fez por nós. O quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos deu, o quanto nos ofereceu, e o quanto nos garante esse amor, mesmo que nós não sejamos capazes de retribuir na mesma medida. Esse é o nosso Deus, redentor, perdoador e garantidor. Esse
é o seu Deus. Esse é o meu Deus. A pergunta que nos cabe é muito menor, é muito pequena, é muito insignificante diante de tamanha ação de Deus para conosco. A pergunta que nos cabe é: o que tenho feito eu para honrar e glorificar esse Deus? O que tenho feito eu na minha casa, no meu casamento, no relacionamento com os meus pais, com os meus pares? O que tenho feito eu quando ninguém está comigo? O que tenho feito eu diante da tela do notebook, do computador, quando estou na internet? O que tenho feito eu quando tenho celular, estou lá no meu quarto, não tem ninguém acessando ali o meu espaço? O que tenho feito eu quando eu penso acerca desse mundo? O que tenho feito eu? Eu tenho tentado matar Deus todas as vezes que me são possíveis? Pois é isso que acontece. Quando não busco fazer a vontade de Deus, sabendo qual é a vontade dele, estou fazendo a vontade de outro. Esse outro pode ser o diabo ou você mesmo. O que tenho feito eu? Glorifica a Deus? Que Ele merece todo louvor, toda glória, toda adoração, de verdade. Se depois de tudo que eu disse, se alguém falar, eu tenho dúvidas, então eu peço as contas. Porque eu não tenho como explicar melhor do que isso. O texto está aqui. Mas se você sair entendendo que esse é o Deus, o seu Deus, gente, vamos viver cada dia intensamente. Vamos viver cada dia de maneira poderosa, com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a energia que nos cabe. E vamos convergir tudo que fazemos para Cristo. Pois só assim Ele será glorificado. Só assim viveremos com propósito. Eu convido você agora a ficar em pé. Vamos orar. Senhor, está aqui o teu povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Está aqui o teu povo, reconciliado contigo através do perdão dos pecados. Está aqui o teu povo, que quer saber a tua vontade e ouviu nessa noite que a tua vontade é fazer convergir para Cristo todas as coisas, sejam grandes ou pequenas. Está aqui o teu povo. Nenhum mistério está agora mais encobrindo, cerceando o entendimento do teu povo. Todos aqui aprenderam. É em Cristo, para Cristo, todas as coisas. Então o que eu te peço, Senhor, não apenas para eles, mas para mim também, que sou teu povo. Que a tua misericórdia se renove todos os dias, o teu Santo Espírito nos lembre dessa palavra e que o amor de Cristo nos exorte e que a cruz do Calvário nos constranja e que o amor do Pai nos envolva e que vivamos todos os dias nessa terra para honrar e glorificar o teu nome em primeiro lugar e acima de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Que a nossa vontade seja a tua vontade, Senhor. Que a nossa vida seja a vida de Cristo, vivida através dos dias que o Senhor nos dá. Eu te peço, Senhor, que a santidade transborde dos nossos poros, que o louvor brote dos nossos lábios e que a redenção, a Imago Dei,
seja refletida e seja vista por todos aqueles que estão ao nosso redor. Pois se assim for, teu nome será glorificado e a sua vontade será cumprida. Que assim seja. Amém. Que o amor do Pai, a redenção em Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.